Olá galera do canal Criadores de Personagem, isso mesmo, sou eu, Luiz Pedro, novamente hoje trazendo a parte 3 do vídeo de criação de personagens só com foco em Pokémon. E eu estava assim, gente, andando, digamos assim, pensando em criar algo estranho, realmente estranho, que trouxesse assim algo bem engraçado ao mesmo tempo. E aí ontem eu estava pesquisando, se vocês estão vendo esse vídeo, vou estar provavelmente assistindo na quarta-feira, hoje é terça-feira que eu estou gravando esse vídeo. Sempre gravo um vídeo antes para depois enviar para vocês. E aí eu estava pesquisando sobre alguma coisa estranha, coloquei lá no Google e apareceu duas figuras muito estranhas que eu resolvi juntar e criar um Pokémon lendário. Gente, as características são incríveis, são muito feias mesmo e ao mesmo tempo nojentas. E aí espero que vocês gostem, tá certo? O primeiro é esse que vai aparecer aqui do lado, certo? Aqui do lado, que se chama o Blobfish ou Peixe-bolha, ou peixe-água ou gota, tanto faz, certo? Que ele é um peixe muito estranho, considerado o mais horroroso peixe do mundo. Feio mesmo, sabe? É um peixe que é encontrado geralmente nas profundezas do oceano, na Austrália ou próximo da Tasmânia. Isso exatamente, Tasmânia. É isso aí. E aí, ele é um peixe muito difícil de se encontrar, em torno de 10% dos que já foram encontrados, 90% ainda não encontraram tanto peixe estranho nas profundezas. Então ele é um peixe horroroso, como esse aqui. Ele tem a textura de uma gelatina, ele é muito mole mesmo, a sua densidade é até menor que a água, certo? Então ele não gasta tanta força física ou energia para nadar, por causa que ele vai de acordo com a correnteza, então ele não nada, e ele tem essa aparência e essa textura por causa que ele se adaptou ao fundo do mar, que tem uma pressão enorme. Então imagine como ele teve que se adaptar para isso, certo? Então, ele, gente, ele também tem um parentesco com a água-viva, certo? Então, assim, a água-viva e ele, então, meio que a gente já pode pegar uma coisa assim, meio que imortalidade, certo? Tipo, a água-viva ela é um pouco imortal. No caso, ele é do parente das água-vivas, certo? Ele tem uma densidade maior que a água, ele ficou parecendo uma gelatina. E esse bicho é muito horroroso mesmo. E aí eu pensei em criar um Pokémon nesse estilo, que está em extinção, certo, gente? Por causa que muitas pessoas, quando pescam, levam ele junto e acabam jogando, porque ele é um peixe que não serve de nada, não se come, certo? E as pessoas acabam jogando ele. E aí que tá o problema, né? Acaba que vai agravando, desequilibrando tudo. Que por mais que ele seja um peixe não comestível, mas ele faz parte lá do ecossistema, e aí tirando ele vai acabar desequilibrando tudo. Então ele é um peixe que está em extinção e difícil de se encontrar. Então ele é um peixe lendário, tá certo? Então eu vou criar um Pokémon lendário e junto com ele eu vou misturar ele junto com esse outro aqui que vai aparecer, que é o peixe Axolotl, que é encontrado na região do México, certo? Mas especificamente no... Deixa eu ver aqui direitinho. No lago... Deixa eu ver aqui, gente, tem o nome. Xochimilco, um nome assim desse lago, certo? Ele é mais encontrado lá na escuridão, ele gosta muito do escuro. Ele é uma salamandra, ele está em espécie de uma metamorfose não completa, certo? Então ele está em uma espécie de lava, por causa que ele é um pedamórfico, é uma espécie pedamórfica. Ele ainda tem aparências de lava ainda, então ele não evoluiu completo. O que faz ele evoluir é quando o ambiente que ele está exige muito disso dele, no caso, e aí ele acaba completando a sua metamorfose e se tornando uma salamandra terrestre. E como a gente já conhece uma salamandra, se não conhece, vou colocar aqui para vocês verem uma salamandra, certo? Então digamos que a gente juntando o Axolotl junto com o Blobfish vai ficar uma transformação muito incrível, vai se tornar um personagem muito forte e ainda mais lendário, né? Então digamos que o Blobfish não tem quase nenhuma habilidade, juntando com a salamandra ele já vai ficar uma coisa bem mais top, né? E aproveitando, né, gente, o Axolotl, ele tem umas habilidades muito incríveis, principalmente a habilidade de se regenerar rapidamente todos os seus membros, qualquer parte do corpo que ele for cortado, ele pode sim se regenerar. Então, alguns cientistas também estavam até pegando algumas amostras para fazer experiências e aplicar isso em corpo humano. Então, você imagina o quanto importante é esse peixe Axolotl, que também está em extinção e ele é muito raro de se encontrar. Então, por isso que ainda as pesquisas não foram tão assim abrangentes. Então nós temos dois peixes, o Blobfish e temos o Axolotl, para unir e criar um Pokémon lendário com todas essas habilidades incríveis. Então ele tem a habilidade de se regenerar, tem um corpo muito mole com quase inexistência de ossos, certo? Ou vértebras, e ainda mais uma salamandra na sua etapa
pedamórfica, que ele ainda nem evoluiu ainda e pode evoluir mais ainda, que tem uma capacidade incrível de regeneração. Ele pode sim, gente, fazer várias coisas incríveis. E aí a gente pode criar um personagem maravilhosamente lendário que não tem no Pokémon, que no caso eu pesquisei e não tem, tá certo? Então, sem enrolagens, vamos ver como é que vai ficar essa parte 3 de criação de personagem foco em Pokémon, que eu vou criar um Pokémon estranho e lendário. Então vamos nessa. Se você é novo no canal, se inscreve. Se vocês que já estão aí, muito obrigado, faça e continue sendo parte da família de criadores de personagens. E vamos trazendo mais pessoas a essa família para o nosso canal crescer e criarmos mais e mais personagens. Peguei alguns esboços, tá certo? Esse esboço aqui é muito importante para vocês antes de criarem qualquer personagem. Vocês vão ter que pegar referências para poder se acostumar com o que você quer criar, para depois você ter toda a autonomia para mexer em o que você quiser. Então eu peguei ele de frente, de costa, de perfil, de qualquer jeito para mim poder criar o personagem, certo? Então eu peguei ele aqui de lado, tá certo? A câmera tem um raiva porque ela não tá querendo focar. E aí eu tô também com ele aqui de frente, certo? Então tem um Blobfish aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui a câmera. Ó, peguei ele aqui de frente. Peguei ele aqui dessa forma aqui, tá certo? Ele de frente também aqui. Peguei um pouquinho da cauda dele pra me estudar como era. De lado, ele aqui de costa e de várias formas, tá certo? E a mesma coisa eu fiz o que eu fiz com o Bob... Eita, quase que não sai. Com o Blobfish, certo? Eu fiz com a Charlotte, certo? Eu peguei como era ele aqui, ó. Tive que estudar ele todinho de frente, suas patinhas, certo? Como uma salamandra, ele aqui nessa forma. Peguei ele aqui também, ele um pouco grande, e ele aqui também de lado, certo? Então agora a gente vai fazer a mistura desses dois personagens e fazer o nosso personagem lendário. Então vamos lá. Primeiro, gente, eu vou manter a forma, certo? Vou manter a forma do personagem, o Blobfish. Então como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um círculo, na verdade como fosse um triângulo redondo aqui. Dessa forma aqui, ó. Um triângulo redondo. Vocês vão repetindo isso aí junto comigo, certo? Vocês vão fazer primeiro um triângulo redondo aí, para depois a gente criar uma coisa aqui atrás. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui dessa ponta aqui de trás e vai puxar aqui para trás, ó. Vai vir até aqui, tá ok? E fazer a mesma coisa aqui. Vai parecer até que é uma casa, né? Um teto de uma casa, tá ok? Só que a gente vai fazer, ainda aqui só tá fazendo a anatomia do corpo, tá certo? Por causa que ele é praticamente dessa forma aqui. Então vamos continuar aqui, rapidamente. Depois a gente vai pegar aqui e fazer círculos para representar aqui um pouquinho da pata, que a gente vai enfeitar ele aqui também, né? Que a gente vai colocar um pouquinho da pata da própria salamandra. Então a gente vai pegar aqui, ó, os dedinhos, só pra gente entender que aqui tem, tá certo? E a gente vai pegar aqui o dedinho da salamandra e vai colocar aqui, tá certo? Então deixa eu focar um pouquinho aqui a câmera. Aqui, exatamente. E aí o que acontece? Nessa parte aqui a gente vai pegar um pouquinho aqui também e colocar a patinha dela aqui, ó, da salamandra, como se ela tivesse um pouco deitada. Porque vai ser uma salamandra junto com o Blobfish. Então o Blobfish ele é um pouco assim mesmo, é um pouco preguiçoso, ele sempre fica lá parado na dele, certo? Então aí vai ter que se acostumar um pouquinho com isso. Dentro desse triângulo aqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele um pouco arredondado aqui, ó. A gente vai arredondando ele, tá certo? Para não deixar ele tão triângulo, cortando meio que suas bordas aqui, tá ok? E daqui a gente vai fazendo, vai colocar um pouquinho aqui daquelas brânquias aqui do axolote, certo? Colocando aqui pra gente poder deixar esse nosso Pokémon lendário mais sofisticadozinho aqui, né? Deixar ele não tão feio, mas digamos ele um pouco bonitinho, tá certo? E daí vai chegar a parte daqui a pouco que a gente vai gostar muito, porque o Blobfish ele tem uma cauda, só que no caso a gente vai colocar o rabo da salamandra. Então ao invés de a gente fazer a cauda, a gente vai subir aqui, ó, e fazer meio que uma ondinha aqui embaixo até aqui, e a mesma coisa a gente vai seguindo aqui, ó, tá certo? Então vamos lá, agora a gente vai pegar a parte do rosto da salamandra não, do Blobfish, que gente, os nomes são tão complicados que a gente até acaba se confundindo. Então eu passei duas linhas aqui no centro e outra aqui,
certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nariz, certo, do Blobfish, vou pegar daqui, ó, e vou puxando daqui para baixo e subindo até o encontro da outra aqui, certo? Então ele vai ficar mais ou menos assim, o nariz ele vem daqui e toca nessa outra linha aqui. O nariz é muito grande mesmo, certo? Vocês vão fazer assim o nariz, ó. Vocês vão pegar, enrola aqui, eita, atorei a ponta. Vou pegar aqui e vão fazer meio que assim, certo? Para fazer aqui o nariz do Blobfish. E aí a gente vai pegar, fazer a boquinha dele aqui, ó, a gente vai fazer esse movimento aqui embaixo do nariz mesmo, certo? A gente vai pegar, fazer essas ondulaturas aqui e vir até aqui embaixo. Então a gente vai vir aqui, tocar aqui e colocar a mesma coisa que a gente fez aqui. Dessa forma aqui, certo? Vocês podem até achar estranho, mas depois vocês vão ver que vai dar forma. Dentro daqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer outra boca por dentro, só que a gente vai fazer uma curvazinha aqui, ó, e vai andando aqui por baixo do nariz dele e fazendo assim, deixando uma pequena abertura aqui pelo meio. Depois que a gente fizer isso, a gente vai escurecendo, porque depois eu vou arte finalizar, então não tem problema. Ó, então ele vai ficar assim, tá certo? Só que o rosto dele, gente, ele também tem que ficar um pouco parecido também com o axolote, né? Então eu vou pegar o olho do axolote, certo? Ao invés de ser o olho do Blobfish, como é que a gente vai fazer? Os olhos dele tem que ficar um pouco afastados, então vai ficar aqui e outro aqui. Tá certo? Por causa como eles são meio que um Blobfish e é mistura do axolote, então ele vai ficar mais ou menos aqui os olhos. Então a gente vai pegar os olhos dele aqui, vai colocar aqui da salamandra, que é o axolote, e vamos colocar umas olheirazinhas aqui, ó, que é para deixar ele um pouco triste, certo? Que é por causa que o nosso Pokémon ele tem uma mistura, né, de axolote com Blobfish. E aí a gente vai ter que dar aquela impressão aqui, ó, de geleia mesmo aqui embaixo no queixo dele, certo? Então a gente vai deixar um Pokémon lendário e meio que bonitinho, né? Gente, me desculpe as pontas estarem torando, não é porque eu estou pressionando muito não, é por causa que, no caso, as pontas estão um pouco antigas, eu esqueci de trocar, tá certo? Então pra gente fazer a bochecha dele, a gente vai pegar aqui, ó, vai deixar aqui um pouco elevado, e aqui a gente vai deixar um pouquinho espaço para essas brânquias aqui em cima. E aí a gente vai deixar um pouquinho também espaço aqui em cima para a gente descendo aqui até lá atrás, certo? Então a gente vai descendo aqui, ó, e sempre valorizando a bochecha para deixar um pouquinho, ele um pouquinho parecendo com uma gelatinazinha, certo? Então o nosso Pokémon lendário tá ficando bem engraçado. E aí a gente vai botar os olhos da salamandra nele aqui, ó. A gente vai deixar uma bola bem gigante aqui dentro, a íris grandona. É um olho quase morto mesmo, gente, certo? É o olho de salamandra. E aí a gente vai deixar ele assim, com a aparência meio triste, gente, por causa que o bichinho ele realmente é assim meio triste. E aí nessa parte das brânquias aqui, certo? A gente vai colocar meio que uns pelinhos bem bonitos aqui, certo? Porque como ele é lendário, a gente vai deixar uns pelos bem bonitos aqui, que é para poder deixar ele com uma aparência, na verdade, de uma coisa lendária e bonita no caso, né? Então a gente vai deixar ele aqui, uma coisa bem sofisticada aqui. E a gente vai puxando a mesma coisa com os outros, certo? Então vocês que estiverem fazendo aí, acompanhando junto, vocês vão fazendo o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, certo? Vocês vão deixando, quanto mais ondulada, mais bonito vai ficar, tá certo? Tá vendo como eu estou fazendo? Vocês vão ver melhor quando eu começar a arte finalizar, certo? Mas no primeiro instante, desculpa se eu estiver um pouquinho gaguejando, vocês atentem-se ao processo, certo? Como é que vocês estão fazendo isso? Ok? E aí a gente já está quase finalizando a parte da cabeça aqui. Então a gente já fez a boca do Blobfish, certo? Uma boca muito engraçada mesmo. Fizemos aqui a parte das guelras. Estamos fazendo a parte do corpo dele, certo? A parte do corpo dele é uma parte bem gorducha mesmo, então a gente tem que se atentar também. E vamos fazer também as patas da salamandra, tá certo? Que são as patas que elas vão ficar aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui a câmera e aproximar um pouco para vocês poderem ver o processo. Então a gente vai pegar essa parte aqui e vai meio que dar uma curva aqui atrás, porque ele tem meio que isso aqui. Então a gente vai fazer 1, 2 e a gente vai puxar a patinha da salamandra aqui, ó. Porque ela tem a pata dela vai vindo aqui
bem fininha, e aqui na frente ela vai engrossando, certo? Então a gente vai ter que fazer ela aqui, desse jeito, e aqui como se fosse entrando na gordura mesmo aqui, certo, gente? Ó. E aqui a gente vai fazendo aquelas flacidez aqui. E aqui a gente vai fazendo a patinha da salamandra. Então a gente vai fazer 1, 2, 3 e 4 para fazer a patinha da salamandra, certo? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, vai pegar aqui a patinha, fazer 1, 2, 3, certo? Que ele vai estar meio que deitadinho de lado aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, tá ficando muito engraçado. A gente vai pegar e vai fazer uma flacidezinha aqui, ó. Fazer aquilo é bem gorducho mesmo. E a gente vai pegar e deixar essa cauda aqui atrás, mais dessa forma aqui, tá certo? Então a gente vai vendo que já vai ficando muito engraçado mesmo. Vai ficar um peixe um pouco raro, né? A gente vai ficar assim, ele bem gorducho aqui, certo? E a patinha lá de trás é como se a patinha não funcionasse, é como se fosse digamos que uma pata que não necessitasse ali, é um erro mesmo, certo? Então vai ficar uma patinha meio que inutilizável lá atrás, certo? Então ele vai ficar assim, eu vou desaproximar agora, e aí a gente vai meio que terminar nosso Pokémon aqui, tá certo? Ele é um pouco mais rápido porque ele não tem muito assim, digamos, o que mexer nele não, tá certo? Então a gente só fez algumas alterações aqui. Então a gente tá fazendo meio que nosso... Não, na verdade não, peraí. Deixa eu ver aqui, porque eu crio aqui na hora, certo, gente? Então vai dando na cabeça, eu vou fazendo aqui. Essa pata, digamos que ele não tem essa pata aqui não. Então, a gente vai fechar aqui porque fica bem mais legal, tá certo? Dá pra gente visualizar bem mais ele, tá ok? Então a gente deixa só essas duas patas aqui e numa evolução dele ele pode criar as patas e ficar meio que um blobfish em forma de salamandra, tá certo? Então vamos ver aqui como é que pode ficar essa questão aqui, certo? Então eu vou apagar, gente, e aí eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar o processo de arte finalização. Deixa eu ver aqui. Pronto, gente, eu estou voltando aqui depois de ter apagado o desenho, certo? Um pouquinho dele. Vamos lá. Eu vou pegar a caneta da Unipin, certo? Que é uma caneta descartável, que ela é nanquim. E aí eu vou estar passando os traços mais grossos na parte principal do nosso Pokémon, certo? E aí depois eu vou estar passando a 02 para finalizar com alguns pequenos detalhes. Então assim, gente, vocês podem achar que o vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas ele é um vídeo que ensina. Então todo vídeo que ensina, ele é importante que ele seja passo a passo para vocês entenderem o processo, tá certo? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo rosto dele, certo? Então eu vou pegar aqui de frente e vou descendo aqui, meio que esperando o processozinho aqui, certo? E aí eu vou delineando, deixando um traço um pouco mais solto aqui pro Blobfish e junto com a nossa Axolotl, tá certo? E deixar ele um peixe bem mais horrorosozinho assim, certo? Eu queria criar realmente um Pokémon desse tipo, por causa que ninguém nunca chegou a usar assim. Geralmente já chegou sim, mas não a criar assim, digamos, esse tão ousado assim. Ou espero que não, né? Às vezes a gente pensa que ninguém nunca criou, mas às vezes as pessoas chegam até a criar e a gente não acaba não vendo, né? Mas até então estou fazendo. Então assim, espero que vocês estejam gostando, certo? É um Pokémon tanto que diferente, certo? Ou um monstro, como vocês acharem melhor, tá ok? E aí eu vou estar mostrando agora o processo a vocês de arte finalização. Então vocês aí que estão acompanhando, tentem fazer passo a passo, que também vai dar certo com vocês também, tá ok? Estamos, eu acho que aproximadamente 16 a 17 minutos de vídeo, juntando com a introdução, né, que eu expliquei sobre esses seres que estão aí em extinção, então eles são raros, certo? E agora eu vou deixar o olho para cobrir com o 02, porque o 02 é um pouco mais fino, então fica melhor para a gente detalhar o olho. Então vou continuando aqui com o rosto dele, certo? Então vou deixar uma coisa assim mais digamos, mais ondulada, porque dá a impressão que, digamos que ele tá um pouco flácido, bem gorducho mesmo, certo?
Então eu vou deixar um pouco falho aqui na parte da cauda, por causa que o meio que vai desaparecendo por causa do rabo dela na salamandra. E aqui eu vou deixando um pouco mais gorducho aqui, de acordo com o que vai passando aqui. Então eu vou deixar aqui meio que uma espessurazinha, para meio que dizer que ele tá gordo realmente aqui. Então o braço da Charlotte, né, que é essa patinha dele aqui, eu vou delinear aqui, meio que ondulado aqui os dedos, que é para dar a forma realmente. E aqui eu vou finalizar e fechando aqui, certo? Então agora eu vou utilizar o 02 para poder delinear com os traços mais finos, certo? Porque o 02 ele é um pouco mais fino, então eu vou delinear aqui as brânquias externas, né, que são, não desenvolveram tanto, e aí depois numa evolução futura ele pode estar evoluindo aí, tá certo? Então eu vou aqui finalizar agora, só um instante, e agora. Aí a gente vai delineando aqui mesmo ondulado e pegando carona com esse daqui. Então ela vai fechando aqui, depois que desenhar vocês vão pintar, na verdade vocês vão entender o processo. Então aqui a gente vai dar um pouco do delineador aqui. Delineador parece até de maquiagem, né? Mas é só pra gente definir os brânquios aqui, ó, a posição dele, certo? Não precisa ser tão perfeito, então por isso que eu tô meio assim desenhando ele meio que falhado, que é para dar realmente uma ilusãozinha assim bem diferente, certo? E aí a gente vai dando esses retoquezinhos aí, que é para meio que dar só o movimento realmente, e a gente vê como é que vai ficar o processo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, pronto. Depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que dar a questão das ondulaturas, né, do que eu disse a vocês aqui, dos brânquios, né, dos pelinhos dos brânquios. Então eu vou dando o delineadorzinho aqui, delineador, só quero falar delineador, gente. Dar essas ondulaturas, é o nome correto. Então, vamos ver aqui se deixa a mão um pouco mais leve, certo? E aí vai ficar uma coisa bem mais legal, tá ok? E aí, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Vocês podem fazer do jeito que vocês entenderem aí, pode fazer fogo, vocês quem sabe, mas só que lembrando que ele é um estilo água, tá certo? Então eles são lendários estilo água, ele é aquático. Então é importante vocês não fazerem um Pokémon que pegue fogo dentro d'água, tá ok? Fica meio que contraditório aí. Então eu vou continuar aqui com esse lado aqui, e já já eu termino a parte dos pelinhos dos brônquios, ok? Eu espero que eu não esteja falando errado. E aí a gente vai finalizar já já o nosso Pokémon. E depois eu vou fazer um vídeo pintando ele separadamente para esse vídeo não ficar tão longo. Tá ok? Vou dividir ele em duas partes porque eu acho mais interessante. E agora eu vou para a parte do olho. Certo? A parte do olho é bem interessante a gente fazer desse sentido aqui, ó. Que a gente vai pegar, eu vou aproximar um pouco a câmera. E aí eu vou delinear um pouco aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, vou pegar essa parte aqui, certo? E aí eu vou delinear os olhos de acordo com o que eu fiz no esboço. Ele não vai ter luzinha dos olhos, porque os olhos é meio que olhos mortos. E aí a gente vai ficar assim, certo? Dessa forma. E aí a mesma coisa eu vou fazer com o outro. Então vamos lá, deixa eu fazer a mesma coisa com o outro olho. E aí vocês vão entender direitinho por que disso, certo? Então vamos lá. Fazer a mesma coisa com o outro olho. E aí a gente finaliza o nosso Pokémon. Tá ok? E aí a gente vai, pode dar digamos aqui uns detalhes a mais, certo? Pra gente deixar o nosso Pokémon um pouco mais Pokémon na verdade, né? Dar algumas formas a ele pra gente continuar aqui, certo? Então esse foi o nosso Pokémon lendário, certo? Um Pokémon muito maluco, por sinal, que eu acho que ninguém nunca pensou até então, né? Até então, quando eu falo é que até então eu não sei se alguém tentou criar algo do tipo. Então, assim, eu já vou perguntando que nome você daria a esse Pokémon, que foi a junção entre o Axolotl, que é a salamandra, vivendo lá no México, tem suas habilidades de regeneração muito rápida, e temos o Blobfish, que é um peixe encontrado na Austrália ou lá na ilha de Madagascar, certo?
aqui no fundo dos oceanos, na verdade, certo? Então ele é um pouco, eles dois são raros, estão em extinção, então eles são Pokémons em extinção. Na verdade, eu tô meio perdido aqui porque eu tô arte finalizando aqui. Eles são um Pokémon. Na verdade, os dois, a união deles dois são lendários, tá certo? Então, que nome você daria pra ele? Tá ok? Então a gente vai fechando o vídeo por aqui. Esse foi o nosso Pokémon lendário, certo? A gente ficou muito lindo entre aspas, porque eu queria fazer uma coisa bem estranha mesmo, bem horrorosa. Então ele é um Pokémon difícil de se encontrar, que vive nas profundezas dos oceanos. Eu não vou colocar região, porque como são do México e um da Austrália, não quero colocar local, certo? Então eles vivem na escuridão do oceano, são difíceis de encontrar, têm um poder incrível, eles são aquáticos, certo? Eles são, nenhum dos dois são aquáticos e eles têm um poder de regeneração incrível. E quem sabe eles podem curar outra pessoa, então por isso que eles sejam lendários. Então, vocês que criam a história, vocês que dizem o nome, então participem aí no comentário que nome vocês dariam a esse Pokémon lendário incrivelmente que eu acabei de criar agora, certo? Então esse foi o canal Criador de Personagens e é isso. Vamos para a parte de coloração desse Pokémon.